Salve, salve! Continuando aqui com a produção de conteúdo em podcast aqui no meio do São Carlos Experience, no meio da Praça dos Pombos aqui em São Carlos. E agora eu vou conversar com uma pessoa que, assim, com certeza, se eu começar a falar o currículo dela, eu vou errar. Tá? Então, para não cometer nenhuma indelicadeza, eu vou pedir para você se apresentar. Rodrigo, obrigado por ter aceitado. Obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Obrigado por estar participando aqui do podcast do São Carlos Experience. Por favor, se apresente. Show de bola. Bom, meu nome é Rodrigo Terron, empreendo há 11 anos. Hoje, além de empreender, sou investidor em startups, empresas de tecnologia em geral. Faço isso através de uma empresa que se chama New Hack. Então, a New Hack é um ecossistema para apoiar os empreendedores em estágio inicial. Então, hoje a gente tem uma comunidade, a gente tem alguns projetos um pouco mais educacionais voltados para preparar esse empreendedor para captar investimento, para preparar esse empreendedor para lidar com o crescimento de uma empresa, né? Então, quando a gente fala de uma startup, a gente fala de uma empresa que cresce de forma acelerada. E para crescer de forma acelerada, você precisa entender um pouco ali, vamos dizer assim, o que são as boas práticas, né? Como crescer de uma forma estruturada, como ter acesso a capital, como ter acesso a talentos, como estruturar o negócio. Acho que esse é um pouco do nosso objetivo. Eventualmente, a gente tem acesso a muitas startups muito boas por lidar com a educação. Algumas dessas a gente investe, se torna sócio e aí acompanha de uma forma mais próxima. Na minha trajetória, né, eu sempre empreendi com tecnologia, então sou conhecido muito porque eu organizei muitos hackathons, maratonas de programação, e isso acabou gerando uma comunidade muito grande em volta das marcas. Fui um dos sócios da Rocket City, que hoje é uma das grandes referências na formação de talentos de tecnologia. Eu também tenho alguns investimentos assim de empresas que hoje são populares, né? Então, eu tenho investimento na indústria de games, invisto numa organização de esportes que se chama Los Grandes. Sou investidor de um banco, que é um banco da geração Z, que se chama NG Cash. Sou investidor da Be Confident, que é um curso de inglês com AI dentro do WhatsApp, que também vai super bem. Então, é uma trajetória de muitos anos, onde, enfim, eu comecei empreendendo, comecei do zero, né? Vim de uma origem bastante humilde, sou filho de pedreiro, de uma cozinheira, estudei só em escola pública, comecei minha carreira no call center, atendendo ligação, fazendo cobrança, e aí fui crescendo, em 2014 eu começo a empreender, e aí venho nesses 11 anos me desafiando, entendendo, acho que eu vejo o empreendedorismo como algo que pode, de fato, mudar a vida das pessoas, e mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e hoje eu tento passar essa mensagem, né? Impactar mais pessoas, incentivar mais pessoas a passar por isso. Muito bom. Eu falei que eu podia errar, né? Então, por isso que era bom passar. Uma coisa que a gente se apega muito, e também é um dos pilares aqui do festival, né, do evento, é a questão de educação em inúmeras instâncias, né? Você faz um trabalho muito legal na parte de educação de empreendedorismo, e eu queria entender com você quais são as principais dificuldades que os empreendedores aparecem para você, o que é mais ventilado lá na plataforma, qual que é o caminho que você entende que é um processo que nunca tem um caminho ideal, né? Nunca é fácil o processo, mas por onde você acha que tem que começar esse processo de educação empreendedora mesmo? Assim? Acho que Perfeito. Eu acredito muito que o ambiente faz o empreendedor. Então, eu sempre falo isso em palestras, em podcast, né? Eu não conheço empreendedores bem-sucedidos que não andam com outros empreendedores bem-sucedidos. Então, a primeira coisa que a gente trabalha muito é como eu dou acesso. Como que hoje, por estar muito tempo empreendendo e por já ter feito coisas legais, assim, eu tenho acesso a salas, a mesas, a ambientes que a maior parte dos empreendedores que estão começando não tem acesso. Muitas das vezes eles nem sabem que existe. Sim. Então a gente tenta fazer o quê? Como eu levo esse empreendedor para um ambiente onde ele tem acesso a outros empreendedores e, de preferência, empreendedores mais experientes do que ele, e eu promovo essa troca, né? Promovo essas conexões. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tudo que hoje em dia você vai criar do zero, se você procurar bem, você vai ver que já tem algum benchmark, seja na mesma indústria, em outra indústria. Então, o empreendedor precisa entender o que são as boas práticas, né? Como que eu erro sem errar, né? Como que eu erro com o erro de outro empreendedor. Então, assim, eu na minha trajetória eu cometi vários erros. Hoje eu tento ajudar o empreendedor a cometer erros diferentes dos meus. Então, quando eu vejo que ele vai errar em algo que eu já errei, eu falo, peraí, cara, eu já errei aí,
não vai por esse caminho, vai por aqui. E eu deixo ele experimentar erros novos, porque eu acho que o erro ele é bem-vindo, o erro ele é importante. Eu acho que quando a gente erra, a gente aprende. Só que gasta energia errando novo, errando em coisas que ninguém errou ainda. Então, eu acho que a gente faz um pouco desse trabalho. Uma grande dor dos empreendedores é entender a cabeça dos investidores, né? Então, hoje, quando você fala de uma startup, ela precisa crescer numa velocidade muito grande. Para ela crescer numa velocidade muito grande, ela precisa ter acesso a capital. E muitas das vezes o empreendedor ele não sabe como pedir esse dinheiro ou como defender aquela tese, aquela hipótese, aquele projeto que ele tem. Então a gente trabalha muito numa camada de, cara, olha como você deveria se estruturar para crescer, se estruturar para captar. E aí vários outros temas, né? Então temas de acesso a talentos, né? Então a empresa começa a crescer e você precisa contratar e pô, você não sabe contratar um desenvolvedor de software, ou você eventualmente não sabe contratar um diretor ou formar um executivo. Então, acho que o que a gente fornece para esses empreendedores é o ambiente, e aí a gente tem programas, assim, desde programas educacionais aqui no Brasil, onde a gente traz ali um monte de mentor, coloca todo mundo para interagir, até programas internacionais. Então, hoje a gente leva, por exemplo, anualmente empreendedores para o Vale do Silício, para ele entender naquele ecossistema, que é o maior ecossistema de startup do mundo, por que as empresas crescem numa velocidade única? Por que os negócios mais inovadores do mundo nascem lá? E aí ele começa a fazer acho que um aumento de repertório, né? O empreendedor ele precisa ter repertório, e aí o que a gente ajuda ele é entender esses diferentes cenários e usar isso como uma forma de crescimento. Cara, eu adorei você colocar a questão do modular o ambiente, né? Você trazer para o teu ambiente um lugar que te propicia ter contatos, te propicia ter experiências, te propicia ter caminhos ali que já foram percorridos, né? E isso é fundamental, assim. E eu queria entender com você o quanto você acha que falta desses ambientes serem mais modulados, ou quanto de, assim, em que pé que está o Brasil na disponibilização desse tipo de ambiente para o empreendedor. Porque quando a gente vai com conversa do empreendedor, a gente pega muito aquele discurso do empreender no Brasil é muito difícil, tem uma carga tributária, sempre entra nessa briga, né? E a gente acaba entrando numa esfera ali de que virar unicórnio é para poucos, tem muitas dificuldades, e que isso é um ambiente que acaba desfavorecendo o processo como um todo. Na tua visão, o Brasil ele tem bons ambientes para se construir essa estrutura ou precisa expandir? E se precisa expandir, como que a gente faz isso? Perfeito. Assim, de fato, o Brasil é um dos lugares mais difíceis do mundo de se empreender. Então, eu costumo dizer que o empreendedor que consegue ser bem sucedido no Brasil, ele pode ir para qualquer parte do mundo. Nossa nota de corte é alta. É alta, exatamente. Agora, sim, temos alguns bons ambientes, tem indústrias que a gente é referência. Então, por exemplo, quando a gente olha o mercado financeiro, as fintechs, os bancos digitais, o próprio Pix, o Brasil é uma referência global. Então, assim, se você vai hoje para os Estados Unidos, por exemplo, em meios de pagamento, eles estão muito atrás do Brasil. Se você vai para a Europa, a galera ainda usa dinheiro de papel como faziam os incas. E aqui no Brasil, não. A gente tem uma economia muito digitalizada. Na pandemia, a gente conseguiu fazer um feito muito histórico, que é bancarizar quase todo o país. Então, hoje, o empreendedor, por exemplo, informal, que ele está vendendo ali na porta de um comércio, ou está vendendo no ônibus ou no metrô, ele já tem a plataforma, ele tem a maquininha, ele consegue passar Pix, consegue receber cartão. Isso é algo que, quando você vai mundo afora, não é uma realidade. Quando você vai para outras indústrias, eu acho que a gente aí tem assim, bons cases. Então, por exemplo, quando a gente olha o case do iFood no Brasil, é um excelente case. O iFood posiciona o Brasil dentro de uma indústria importante. Quando você olha o Mercado Livre, embora não seja brasileiro, né, uma empresa argentina, aqui no Brasil ela tem uma operação muito expressiva, muito grande. Mas, assim, a gente ainda tudo ligado a empreendedorismo no Brasil ainda é muito novo. Então, assim, se nos Estados Unidos, por exemplo, você fala de venture capital, sei lá, nos anos 70, no Brasil, até, sei lá, 2010, a gente tinha pouquíssimos casos de fundos de investimento investindo em startups. Então, a gente ainda é uma criança, vamos dizer assim, dentro de um ecossistema empreendedor, mas a gente é uma criança que está aprendendo rápido. Eu acho que a gente tem bons empreendedores.
o brasileiro ele se destaca em qualquer lugar do mundo. Assim, eu já tive oportunidade de estar em todos os continentes e conhecer empreendedores brasileiros em todos os continentes. E o cara brasileiro, ele tem que é o positivo e negativo, né? Ele tem uma criatividade muito diferente, porque o brasileiro é resolvedor de problema. É o do corre, né? Ele tem que resolver, então ele vai para o improviso, ele vai. Então isso às vezes é um pouco negativo, mas de uma perspectiva de empreendedor, saindo do ponto de vista que o empreendedor resolve problema, o brasileiro é um excelente resolvedor de problema. Então eu acho que assim é promissor. A gente vive uma era agora, que é uma era da inteligência artificial, onde você depende menos de habilidades técnicas para colocar produtos digitais na rua. Isso é muito bom para o brasileiro, porque hoje acho que o nosso problema, no geral, é um pouco... A gente não é especialista. Então, a gente é muito criativo, a gente é muito bom, mas assim, a gente é pouco especialista. E aí falta talento qualificado. Então, uma empresa hoje brasileira que precisa crescer, ela sofre muito. Você falou de unicórnio, né? Todos os unicórnios brasileiros têm dificuldade de contratação, porque os nossos melhores talentos hoje, eles acabam indo para fora do Brasil. A gente, por uma questão de idioma, a gente não traz nenhum talento. Então, assim, a Colômbia pega talento brasileiro, vem o México pega talento brasileiro, a Argentina pega talento brasileiro, Estados Unidos pega talento brasileiro. E o brasileiro não pega talento de ninguém. Então não vem ninguém para cá, porque os nossos times aqui não falam inglês, falam espanhol, mas não falam. A gente não é acostumado a trabalhar em outro idioma. Então isso acaba fazendo que a gente só tenha talentos indo embora e não tem ninguém vindo substituir esses talentos. Então isso acaba impactando de forma negativa, mas ao mesmo tempo o Brasil é bem visto globalmente por ser um país muito grande, né? É um país de 200 milhões de pessoas. Então, assim, dentro de um Brasil você tem vários Brasis diferentes, culturas diferentes. Então brilha o olho de muitas pessoas olhar para o Brasil como uma oportunidade de empreender ou de investir. Então, o que eu tenho visto muito é um movimento de pessoas de outras nacionalidades que vêm do tamanho da oportunidade que tem no Brasil, largam seus países e vêm tocar e criar empresas aqui. Isso eu tenho visto bastante. E aí a educação como base para educar esse empreendedor a ter essa visão de como crescer, de como se sustentar, de como evangelizar mais outras pessoas e criar outros ambientes, para você é a base para a gente conseguir se desvencilhando desse provincianismo, né, dessa questão de que a gente ainda tem falta um pouco de educação, né, falta um pouco de... A gente tem a malícia, mas falta a parte técnica, né? Então, acredito que é só a educação para trazer essa parte técnica para a gente. Você acha que esse é o ponto principal ali? Cara, eu gosto muito de experiências imersivas, né? Então, quando a gente trabalha hoje, por exemplo, a gente fala educação de uma forma ampla, mas a gente não é a sala de aula, é o contato. Então, assim, quando, por exemplo, a gente fez essa última semana um mega evento, a gente colocou 100 fundadores de startup e trouxe 60 mentores extremamente experientes. E aí a coisa acontece naturalmente. Então vem um cara experiente, ele começa a contar e o cara tá ali, caderninho, anota, cara, isso aqui eu não fiz ainda, isso aqui é uma hipótese, como eu valido. Então o que a gente faz é criar esse ambiente, colocar todas as pessoas e acreditar que através desses contatos a coisa vai acontecendo. Eu estava aqui no festival e uma das pessoas que estavam lá comigo nesse evento veio aqui no festival e eu falei, você conheceu o fulano no festival? Cara, eu conheci, já fiz 4 calls, então assim... Passou 4 dias do evento e o evento ele não acabou no evento, na verdade ele começou no evento. Sim. Então eu acho que quando a gente faz esse tipo de festival, esse tipo de ambiente, e aí eu parabenizo o pessoal que está fazendo aqui o São Carlos Experience, a gente não está criando algo que acaba no domingo, no horário do almoço, a gente está criando algo que inicia agora, porque a Einstein tinha aquela frase famosa que uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta para o tamanho original. Então quando alguém vem aqui e é impactado por algo, ou por uma fala, ou por uma palestra, ou por uma conversa de corredor. E aí ele sai e fala, cara, eu vou usar isso na minha trajetória, eu vou empreender, eu vou criar, A gente não tem mais poder sobre o que acontece. Então hoje eu me sinto muito nesse lugar, assim, né? Eu vou passando essa mensagem e falando de empreendedorismo e conectando as pessoas. E aí quando você fala, cara, qual que é o tamanho do impacto? Eu não consigo mais mensurar. Então eu acho que a gente precisa mais disso, como uma música que está sendo tocada e que as pessoas vão ouvindo e fazendo parte daquilo. Eu acho que o
o empreendedorismo hoje ele é um pouco disso. O empreendedorismo, de novo, mudou minha vida e ele muda a vida das pessoas que se jogam. Óbvio que não é fácil. Você tem um monte de dor de cabeça, um monte de problema. Você acorda vários dias achando que vai dar tudo errado e fala assim, cara, é hoje que eu quebro. Puta, esse mês não vai dar para pagar salário, vai faltar dinheiro no caixa. O cliente falou que ia fechar e não fechou. Então é uma adrenalina muito alta. Aí você acha que tá tudo bem, vem uma crise. Aí você acha que tá tudo bem, vem uma pandemia. Só que, ao mesmo tempo, é o único caminho que pode te gerar esse movimento de ascensão social. Então, eu acredito que o empreendedorismo ele muda as pessoas de patamar. Ele dá acesso. E o cara que entende isso, seja ele, enfim, alguém que veio, né, de uma situação econômica bem favorável, seja ele alguém que vem de uma situação muito humilde, como a minha. Eu não tinha... Cara, eu nunca sonhei em trabalhar em nenhuma empresa porque eu nunca me vi qualificado para trabalhar em uma empresa. Mas, cara, como eu vou sonhar em trabalhar no Google se eu não tenho qualificação para isso? Então, o único lugar que não me exigia qualificação, que eu poderia trilhar minha própria história, era no meu próprio negócio. O único lugar que eu tinha condição de ser presidente era na minha própria empresa. Então, eu acho que ter essa mentalidade é importante. O que falta para a gente, assim, são mais referências, né? Então, assim, o Brasil, por muitos anos, foi referência no futebol porque a gente tinha players que estavam ali com um chamado, fazendo resultado, chutando para o gol e a gente se tornou uma referência global e as pessoas conhecem o Brasil como o país do futebol. Eu acho que a gente tem uma chance de posicionar o Brasil como o país do empreendedorismo. A gente precisa promover. Só que aí tem um outro problema, que hoje no Brasil, por muitos fatores, muitas das vezes, o empreendedorismo é visto como o vilão, né? O empreendedor ele é o aproveitador, ele é o cara do chicote. E isso não é que é uma mentira, é uma verdade. Acontece. A gente vive num país que tem uma desigualdade gigantesca, mas o problema é aquele empreendedor e não o empreendedorismo. Então muita gente acaba associando isso ao empreendedorismo. Eu não quero ser empreendedor, porque eu vou ser empreendedor, eu vou tirar de alguém, eu vou ser injusto com alguém. Então isso acaba pesando muito. Só que eu acredito muito que a gente está aprendendo. Eu acho que tudo é muito novo ainda. A gente tem hoje boas referências como grandes empreendedores no Brasil. Ninguém é perfeito, então todo grande empreendedor também é um ser humano e ele falha e ele erra, e é importante que a gente entenda isso. Mas a gente tem algo promissor. Assim, eu acho que no médio e longo prazo a gente tem chance de ver um Brasil protagonista do ponto de vista de empreendedorismo e, por que não, do ponto de vista tecnológico também. Não, muito bom, obrigado, cara. E assim, eu achei maravilhoso e até me toca quando você fala da questão a única saída de uma ascensão social, assim, porque eu, no alto dos meus privilégios ali, às vezes a gente não está enxergando esse tipo de coisa, a gente não vê essa necessidade desse corre, e esse corre ser uma questão, o empreendedorismo ser o caminho desse corre para poder trazer essa ascensão social. E eu acho maravilhoso, que eu até falo para todo mundo que senta aqui nessa mesa, que o objetivo do São Carlos Experience é derrubar muros, né? Fazer a galera se trombar, porque aqui em São Carlos a gente tem alguns nichos muito bem definidos. Tem o pessoal da academia, tem o pessoal do poder público, tem a iniciativa privada, tem enfim, os estudantes que dão uma tangenciada ali, e eles não se encontram, sabe? Acaba que não se encontram. Cada um na tua, né? Fica cada um no seu quadrado ali e ninguém se falando. Então, é maravilhoso a gente poder montar um evento desse, organizar esse tipo de evento na praça para todo mundo se trombar e ter esse tipo de choque cultural até para trazer uma nova visão, assim, para trazer uma modificação de vida e de perspectiva. Então, já passando para você e pedindo já para a gente ir para o final, me fala um pouco como que você enxerga essa construção de pontes e a importância de um evento como o São Carlos Experience, de botar no meio da praça, para todo mundo que está passando, galera que está saindo do busão, ter acesso a um conteúdo sobre empreendedorismo que efetivamente pode mudar a vida dele e fazer a mudança, a escala social dele. Perfeito. Eu acredito que iniciativas como o São Carlos Experience, assim, elas são essenciais para uma transformação. É o que você falou, né? As pessoas elas estão muito focadas, cada um na sua atividade principal, e o que faz um ambiente muito rico é essa troca. Então, quando a gente proporciona um ambiente favorável à troca, é onde a gente consegue enxergar o resultado, né? Então, assim, até indo, por exemplo,
na química, né, numa composição. Então, quando você mistura os elementos, você tem novos elementos e parte disso. Então, eu acredito que a inovação é muito parecida. Quando você mistura aqui, então, por exemplo, pouco que eu fiquei aqui no festival, eu conversei com uma galera da robótica, conversei com a pessoa do agro, conversei com uma pessoa que está criando uma ferramenta para o artesão, e aí você começa a entender e fala assim, cara, que coisa legal, quantas ideias, né? E quando você começa a pôr todo mundo ali numa condição de, cara, fala do teu projeto, conta o que você está fazendo, acha alguém aqui para apoiar, para interagir, eu acho que isso é muito rico. Fazer isso na praça, a praça, em especial, acho que no interior, né? Quando a gente sai assim Eu sou de São Paulo, então assim, quando você sai da grande capital, a praça é um símbolo, né? É o ambiente onde todo mundo em algum momento passa. Em algum momento você fica ali, você senta, você come um hot dog, você interage, mas assim, não é visto como um lugar, por exemplo, de empreendedorismo. Então, ganhar esse espaço para o empreendedorismo, trazer esse espaço, eu acho que é algo muito, muito inovador e necessário. E como eu falei, assim, não acaba no domingo no almoço. Na verdade, eu acho que aqui é só para criar o contato. Você só precisa criar ali aquela primeira conexão. E eu, assim, eu sou um cara apaixonado por conectar pessoas. Então, o que eu mais faço na minha vida é sair conectando todo mundo com todo mundo. Então, assim, às vezes a gente tem um pensamento um pouco egoísta, que é aquele pensamento de eu vou reter. Eu conheço alguém, eu tenho acesso a alguém que é maior do que eu não vou falar para outra pessoa que eu tenho. Então, eu vou reter aquele contato. Só que ninguém esquece a pessoa que apresentou alguém que mudou a vida dela. Então, quando você apresenta alguém que tem potencial de mudar a vida de alguém, quando você faz essa conexão, e você não é responsável pelo resultado, você é responsável pela conexão. Quando você faz a conexão, todo resultado que vem, ele acaba sendo atribuído à tua atitude. Então, acho que a melhor forma da gente melhorar o Brasil e eventualmente, esse cenário, né, do empreendedor, da tecnologia, é conectando todo mundo. Porque quando a gente dá o espaço para gerar as conexões, pensa que se alguém virou sócio por causa aqui do festival, as pessoas nunca vão esquecer da onde nasceu, quando nasceu, aonde foi, cara, foi no festival lá em 2025, aonde, cara, a gente estava na fila. E aí, você lembra essas coisas, né? Claro. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu desejo, assim, vida longa ao festival, que cada ano ele continue crescendo, impactando mais pessoas, que as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez ano que vem, elas se sintam parte da construção e se sintam responsáveis de trazer mais pessoas, que é o que faz a coisa crescer, né? E tenho certeza que tem potencial de impactar muito mais vidas aqui. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Parabéns aí pela condução e vamos embora. Valeu.